A primeira doença da humanidade, quando a alma ficou doente e o corpo acompanhou. E se a sua dor física for apenas um reflexo de algo mais profundo? E se o cansaço, a ansiedade e a doença que você sente no corpo forem apenas o eco de uma alma ferida, desconectada do plano original de Deus? Neste vídeo impactante, você vai descobrir que a primeira enfermidade da humanidade não começou com um vírus, nem com um acidente, nem com um desequilíbrio hormonal. Começou no Éden. Começou quando a confiança foi rompida. A culpa entrou, a vergonha nasceu. E o ser humano passou a carregar um peso que o corpo jamais foi criado para suportar. A história de Gênesis 3 é mais do que a queda. É o retrato da primeira crise emocional da humanidade, que abriu as portas para a separação espiritual, os distúrbios mentais e, por fim, as doenças físicas. Quando a alma adoeceu, o corpo não resistiu. E essa verdade ecoa até hoje. Neste episódio cinematográfico, você será guiado por uma jornada de revelação e cura, entendendo como a raiz de muitos problemas que enfrentamos hoje está em um distanciamento do plano original de Deus. Vamos te mostrar, passo a passo, como esse desequilíbrio afeta sua vida moderna. E, mais importante, como você pode restaurar o alinhamento entre corpo, mente e espírito, vivendo de forma plena, saudável e conectada com o céu. Esse vídeo não é apenas informativo, é transformador. Se você sente que há algo errado, mas não consegue explicar, se o seu corpo pede socorro, mas os exames não mostram nada, se a sua fé parece distante e sua mente está em guerra, este é o conteúdo que você precisa ver até o fim. Assista agora e descubra como o princípio do caos revela o segredo da cura total. A resposta não está apenas na medicina ou na motivação, mas em voltar ao início e permitir que Deus realinhe o que foi perdido. Era para ser eterno. Um jardim onde o som do vento misturado à voz de Deus formava o cenário perfeito da harmonia. Tudo pulsava vida, clareza e sentido. O corpo, a mente e o espírito viviam em sincronia. Não havia medo, dor ou insegurança. O ser humano sabia quem era, sabia de onde vinha e, mais importante, vivia completamente conectado à sua fonte, o Criador. Mas então, algo aconteceu. Não foi uma explosão, não foi um grito, foi um silêncio, um vazio repentino, uma ausência sentida no profundo da alma. A partir daquele momento, o que era inteiro se partiu, o que era claro se tornou confuso. A paz foi trocada pela dúvida, a comunhão pelo afastamento. O corpo não caiu imediatamente, mas a alma, essa adoeceu na hora. Não foi apenas uma fruta colhida, foi a confiança arrancada, foi a inocência abandonada. A serpente não apenas ofereceu um sabor novo, ela plantou um pensamento que jamais existira. Será que Deus está te escondendo algo? Será que você precisa dele de verdade? E o veneno da dúvida abriu espaço para o distanciamento. E onde há a separação de Deus, começa a doença da alma. Não houve sirenes nem choro aparente, mas dentro de Adão e Eva, um grito silencioso começou a ecoar. Vergonha, medo, culpas novas, emoções jamais sentidas antes. O corpo ainda estava em pé, mas o interior já estava em colapso. A alma já estava prostrada. É nesse momento que começa a história da primeira doença da humanidade. Uma enfermidade que não começou com febre ou lesão, mas com quebra de identidade, com feridas internas, com um vazio espiritual que nenhum remédio do mundo seria capaz de curar. A alma ficou doente e o corpo apenas seguiu o fluxo. Hoje, milhares de anos depois, ainda carregamos essa ruptura. Cuidamos do corpo como quem tenta maquiar a dor da alma. Tomamos remédios para dormir, mas não tratamos o motivo da insônia. Procuramos dietas milagrosas, mas ignoramos a fome emocional que nos devora. Lutamos contra o cansaço, mas esquecemos que o esgotamento vem da alma pesada, não apenas do trabalho duro. Essa introdução é um convite para você olhar mais fundo, porque talvez a dor que você sente no peito, a ansiedade que não passa, a fadiga que te acompanha todos os dias não sejam apenas sintomas físicos. Talvez sejam sinais de uma alma ferida,
desconectada da sua origem. Talvez o que você chame de estresse, Deus chame de distância. E é por isso que precisamos voltar ao início. Precisamos voltar ao jardim, não para reviver o Éden do passado, mas para reencontrar o propósito perdido. Porque enquanto não tratarmos a primeira doença, continuaremos buscando curas erradas para dores profundas. Está pronto para essa jornada de volta à origem? Porque o próximo passo não é apenas informativo, é restaurador. Vamos juntos. A maioria das pessoas acredita que a primeira consequência do pecado foi a morte física. Mas não foi assim que começou. Quando Adão e Eva comeram do fruto, seus corpos não tombaram no chão. Seus corações continuaram batendo. Seus pulmões ainda puxavam o ar. Seus olhos ainda enxergavam o jardim. Mas algo muito mais grave tinha acontecido. Algo invisível. Algo que os arrancou do centro da paz e os lançou no caos interno. A primeira morte foi espiritual. E a primeira doença foi da alma. Foi naquele instante que o medo nasceu. Foi naquele instante que a vergonha surgiu. Foi naquele instante que o ser humano, que antes caminhava com Deus no entardecer, decidiu se esconder. E isso é trágico, porque ninguém se esconde de alguém com quem se sente bem. Eles não se esconderam porque estavam nus. Sempre estiveram. Eles se esconderam porque perderam o senso de aceitação. Sentiram culpa, inadequação, peso. E o corpo? O corpo apenas reagiu à nova condição da alma. Essa é a verdade que muitos ignoram até hoje. O corpo é apenas a ponta do iceberg. A doença real começa no invisível. A ansiedade que trava seu peito não nasceu no coração. Nasceu nos pensamentos que você não conseguiu calar. A dor que insiste em voltar nos ombros não tem raiz apenas na má postura. Ela vem de fardos emocionais que você carrega sem perceber. A compulsão alimentar, que parece incontrolável, não é só apetite. É uma tentativa desesperada de preencher um vazio que comida nenhuma sacia. Adão e Eva experimentaram isso pela primeira vez. E nós seguimos repetindo o mesmo ciclo. Negamos o espiritual, ignoramos o emocional, e quando o corpo grita, tratamos o sintoma. Mas não é a pele que precisa de alívio, é a alma que precisa de cura. O que Gênesis 3 nos mostra é que a queda não foi um tropeço físico. Foi uma fratura na identidade. A separação do Criador gerou uma desconexão interna. A clareza virou confusão. A comunhão virou medo. E quando a alma se perde, o corpo sofre. É por isso que tanta gente vive doente mesmo fazendo check-up todo ano. É por isso que tantos tomam antidepressivos e ainda assim choram sozinhos. É por isso que milhares se tornam escravos de hábitos que detestam, mas não conseguem abandonar. Porque a raiz não está no comportamento, está na ferida interna que ninguém vê. E se você não olha para isso, vai passar a vida inteira lutando com armas erradas. Quando Deus pergunta onde estás, Ele não está fazendo uma pergunta geográfica. Está revelando a distância emocional e espiritual que o ser humano criou. Uma alma doente se afasta, se esconde, se silencia. E aos poucos o corpo começa a contar essa história. Insônia, pressão, compulsão, desânimo, crises de pânico, dores crônicas. A boa notícia é que se a doença começou na alma, a cura também pode começar ali. Mas isso exige coragem. Coragem de voltar ao ponto da desconexão. Coragem de admitir que seu corpo está gritando por uma restauração que remédios não alcançam. Coragem de deixar Deus tocar onde ninguém mais pode alcançar. Esse é o momento de olhar para dentro, de encarar que talvez o que você chamou de cansaço seja a saudade de Deus, que o que você interpretou como crise seja na verdade um convite para voltar ao plano original. Porque a saúde que você procura pode estar esperando na reconexão que você tem evitado. Vamos para o próximo passo dessa jornada, porque agora vamos entender o que acontece quando o espírito se silencia e a alma grita por socorro. A tragédia da queda em Gênesis 3 não foi apenas o afastamento geográfico do Éden. Foi a perda da sintonia entre espírito, alma e corpo. Antes do pecado, o espírito do homem era a bússola. Conectado com Deus, ele orientava a alma e governava o corpo. Mas, com a ruptura, a voz do espírito foi abafada. O homem,
que antes discernia com clareza a verdade e o propósito, passou a enxergar tudo pela lente da alma ferida. É nesse ponto que precisamos parar e entender. A alma sem o espírito se torna um campo vulnerável, aberto a toda sorte de vozes, traumas, enganos e distorções. O que antes era equilíbrio, agora é confusão. O que antes era comunhão, agora é isolamento. A luz do espírito foi apagada e a alma ficou sozinha, tentando conduzir uma existência para a qual nunca foi projetada a liderar. A queda silenciou o espírito humano e, com isso, a alma se desorientou. Pensamentos desordenados, emoções fora de controle, vontades corrompidas. Esse é o retrato do ser humano após a queda. Por fora, segue vivendo. Por dentro, está partido. E quanto mais a alma tenta preencher o vazio da ausência de Deus com performance, distração ou aparência, mais exausto o corpo se torna. É por isso que muitas pessoas dizem: não sei o que está acontecendo comigo, mesmo quando tem tudo aparentemente sob controle. É porque a alma está tentando viver sem a direção do espírito. E quando isso acontece, a vida vira um labirinto. Você corre, mas não avança. Você luta, mas não vence. Você se esforça, mas não sente paz. A alma ferida se torna um ímã de dor. Reage exageradamente a críticas. Se apega a relacionamentos tóxicos. Desenvolve traumas, inseguranças, bloqueios emocionais. E o corpo? Ele começa a obedecer essa nova voz. Vem a insônia, as dores inexplicáveis, os distúrbios alimentares, a depressão silenciosa. Tudo isso porque o espírito foi silenciado e a alma, ferida, assumiu o comando. Adão e Eva experimentaram esse colapso espiritual. O que era antes uma jornada de intimidade com Deus, virou uma vida de sobrevivência fora do jardim. E essa jornada é a mesma que milhares ainda vivem hoje. Você pode ter perdido o brilho nos olhos, a força nas decisões, a fé em si mesmo, porque seu espírito está abafado e sua alma carrega marcas que nunca foram tratadas. A cura não virá com distração, nem com mais tarefas, nem com promessas de autoajuda. A verdadeira restauração começa quando o espírito volta a falar. Quando a voz de Deus volta a ser escutada no secreto. Quando a alma cede o lugar de governo e se submete à direção que vem do alto. É aí que o caos começa a recuar. Se sua alma está ferida, não ignore os sinais. Eles aparecem em pequenas explosões, em medos irracionais, em cansaços que não passam, em vazios que teimam em gritar quando tudo silencia. Não é drama, não é frescura. É o grito de um espírito que precisa ser reativado, reconectado, restaurado. Agora que você entende o que acontece quando o espírito é silenciado, vamos avançar para o próximo capítulo. Porque o corpo, inevitavelmente, começa a obedecer à alma, e é aí que a enfermidade se torna visível. Não importa o quanto você esconda a dor, o corpo sempre conta a verdade. Ele é o espelho da alma. Quando a alma está em guerra, o corpo sangra em silêncio. Pode parecer exagero, mas é realidade. O corpo não mente. Diante da ansiedade, ele aperta o peito. Diante da culpa, ele pesa nos ombros. Diante da tristeza crônica, ele desliga a energia. O corpo é o último a gritar quando todos os outros sinais foram ignorados. Muitos vivem procurando cura física em tratamentos, dietas, remédios, e isso tem o seu lugar. Mas negligenciam a origem, porque há dores que não começaram no músculo nem no osso, começaram em um coração quebrado, em uma alma ferida, em um espírito abandonado. E enquanto não tratamos a raiz, o sintoma volta. Muda de forma, mas volta. Porque o corpo está obedecendo o estado interno da alma. Imagine um computador com o hardware perfeito, mas o software cheio de vírus. É assim com quem tem um corpo saudável, mas uma alma cheia de traumas, mágoas, pressões não resolvidas. Aos poucos esse sistema entra em colapso. O intestino trava, o sono desaparece, a respiração encurta, a pele manifesta alergias, o cabelo cai. E ninguém entende o porquê. Mas tudo começou quando a alma adoeceu. Quando o corpo entra em modo de sobrevivência, é porque a alma parou de viver.
É por isso que a cura integral precisa começar no invisível. Porque doenças psicossomáticas, aquelas causadas por estados emocionais, são cada vez mais comuns. A medicina está dizendo o que a Bíblia já dizia: o coração é a fonte da vida. Se ele estiver contaminado, todo o resto sofre. E não estamos falando apenas de doenças diagnosticáveis. Há também os vícios, as compulsões, os distúrbios alimentares. Pessoas que não conseguem parar de comer ou que rejeitam o alimento como forma de punição. Pessoas que usam o corpo como campo de batalha porque não suportam mais o peso da alma. É autodestruição disfarçada de alívio. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Mas como pode ser templo se a alma está trancada em luto, dor e silêncio? Como pode o corpo refletir a glória se ele só expressa angústia? É por isso que o corpo obedece. Ele foi feito para manifestar o que está dentro. E se o que está dentro é dor, o corpo não vai conseguir esconder por muito tempo. A boa notícia é que o mesmo corpo que adoece também pode se regenerar. Deus projetou o corpo com a capacidade de cura. Mas para isso, é preciso que a alma encontre descanso, que o espírito volte a liderar, que a comunhão com Deus seja restaurada, porque a saúde não é apenas ausência de doença, é a presença de paz, propósito e alinhamento. Agora que você entende que o corpo apenas reflete o estado da alma, é hora de olhar mais de perto para o que tem alimentado essa alma. Porque nem sempre é comida. Às vezes é desejo. Às vezes é engano. A primeira crise nutricional da humanidade não começou com falta de alimento. Começou com excesso de desejo. Em um jardim onde tudo era provido, onde não havia escassez nem fome, a queda veio por uma escolha alimentar. Um fruto, uma sugestão, uma dúvida implantada e uma decisão que trocou direção por tentação. A serpente não ofereceu veneno, ofereceu sabor. E é assim que o engano age. Ele não entra pela lógica, mas pelo desejo. Ela não apresentou um argumento teológico, não questionou diretamente a autoridade de Deus. Apenas ativou um apetite, uma vontade de algo que parecia inofensivo, mas carregava a semente da separação. E a partir daí, a humanidade começou a comer mal, não apenas com a boca, mas com a alma. Passamos a nos alimentar de ansiedade, de aprovação, de comparações, de culpa. E tudo isso tem peso no corpo, porque quando a alma se alimenta do que é tóxico, o corpo responde com sintomas. Quantos hoje estão vivendo sob a mesma lógica da serpente? Escolhendo o que agrada, não o que cura, cedendo à vontade, não à verdade, comendo o que alivia o momento, mas adoece o processo. Porque o desejo desgovernado é traiçoeiro. Ele promete prazer, mas entrega prisão. Promete liberdade, mas gera vício. A serpente sabia disso e continua oferecendo frutos até hoje. Só mudaram as formas. Nosso corpo foi criado para ser templo, mas muitos o transformaram em depósito de excesso. Excesso de estresse, de açúcar, de dopamina artificial, de estímulos que não edificam. E quando perguntam, por que estou assim? A resposta não está apenas no prato. Está na alma que está desnutrida da presença, da palavra, da verdade que orienta. A dieta da serpente continua fazendo vítimas. Gente que sabe o que é certo, mas cede ao que parece mais fácil. Gente que vive cansada, inflamada, viciada, emocionalmente instável, sem entender que isso tudo começou com um fruto. Não aquele do Éden, mas o de hoje. O fruto de não obedecer à direção que Deus deu para o corpo, para a mente e para o espírito. Mas também há outro caminho, o da obediência, o da escolha diária de se alimentar do que edifica, do que fortalece, do que cura. A verdadeira saúde começa quando trocamos o desejo pela direção, quando aprendemos a dizer não para a voz da serpente e sim para a voz que nos chama de volta ao jardim. E é exatamente nesse jardim que a mente começa a ser restaurada. Porque o que adoeceu o corpo também contaminou os pensamentos. E a mente, após a queda, carrega agora um novo peso: o medo de perder, a urgência de controlar, a ansiedade de não ser suficiente. Antes da queda,
A mente humana era livre. Livre do medo, da dúvida, da preocupação. Livre da necessidade de controlar o que já estava sob perfeita ordem. Mas bastou um ato, um único ato, para que o paraíso interior fosse invadido por pensamentos que antes não existiam. E com eles, nasceu o que hoje chamamos de ansiedade. A ansiedade não é apenas uma sensação moderna, é uma herança espiritual, um reflexo da mente desconectada da fonte original de paz. Quando Adão e Eva comeram do fruto, não foi só o corpo que percebeu a nudez, foi a mente que entrou em colapso. Pela primeira vez, a consciência humana passou a trabalhar com medo do amanhã, vergonha do ontem e confusão no presente. E isso não mudou. Hoje, a ansiedade tem outros nomes: hiperatividade mental, insônia, preocupação constante, medo de não dar conta, pressa sem direção. Mas a raiz é a mesma. A mente que deixou de confiar passou a tentar controlar. A mente que saiu do repouso da presença para o esforço da performance. A humanidade, desde Gênesis 3, passou a viver em alerta, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado, como se estivéssemos constantemente sendo perseguidos por uma dor invisível. E quando isso acontece, o corpo responde. Coração acelerado, respiração curta, sistema nervoso ativado, hormônios do estresse se espalhando. Um corpo preparado para fugir, quando na verdade o que mais precisa é parar. A ansiedade é o resultado de uma alma que esqueceu que está segura, de uma mente que já não lembra mais como é confiar plenamente em Deus. E quanto mais nos afastamos da presença, mais perdemos o eixo. Porque sem direção espiritual, até os bons pensamentos se tornam confusos. Até as boas intenções se transformam em sobrecarga. E é aí que mora o perigo. Uma mente fora de alinhamento começa a construir castelos de preocupação. Criamos cenários que nem existem. Sofremos antecipadamente. Vivemos tentando evitar dores que talvez nunca venham. E nessa corrida, adoecemos de verdade. Gênesis 3 revela o nascimento de uma humanidade que passou a pensar fora da comunhão, fora do plano, fora da paz. E essa é a mente caída. Uma mente que perdeu o repouso, que perdeu a referência de quem governa, que tenta ser forte sem presença, que tenta vencer sozinha. Mas existe um convite, o mesmo que Jesus fez em Mateus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele sabia que a ansiedade não é resolvida com lógica, mas com fé, com presença, com rendição. A mente só encontra paz quando volta a confiar. Quando para de correr e começa a descansar em quem governa tudo. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Porque sua mente está cansada. Porque sua alma já tentou de tudo. Porque você sabe que precisa voltar à origem. E o primeiro passo não é tentar controlar, é simplesmente se render. E quando você se rende, algo dentro de você começa a se curar. Porque quanto mais você foge de Deus, mais foge de si mesmo. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Logo após a queda, Adão se escondeu. E isso não foi apenas um movimento físico, foi uma ruptura existencial. Pela primeira vez, o ser humano não queria ser visto. Pela primeira vez, alguém criado à imagem e semelhança de Deus sentiu vergonha de quem era. E aqui nasce um dos maiores dilemas da alma moderna: a crise da autoimagem. Adão não apenas se escondeu de Deus, mas escondeu quem ele mesmo havia se tornado. A dor de ser percebido, o medo de ser exposto, o incômodo de ser encontrado. É exatamente o que acontece conosco quando nos afastamos da presença divina. Perdemos a referência sobre quem somos. Você já percebeu como, nos dias de hoje, as pessoas vivem em fuga? Fugimos do silêncio, da introspecção, da oração. Fugimos de relacionamentos profundos, de confrontos verdadeiros, de encarar o espelho da alma. Mas, no fundo, a maior fuga é de Deus. E toda fuga de Deus é uma fuga da nossa própria essência. Sem Deus, a identidade se fragmenta. A alma perde seu centro. A mente começa a construir personagens, máscaras, aparências. Começamos a viver para agradar, para pertencer, para ser aceito. E em cada tentativa,
nos afastamos ainda mais do que fomos criados para ser. A vergonha que cobriu Adão é a mesma que cobre tantos hoje, só que agora ela veste grifes, sorrisos forçados, filtros, status. Mas ainda é a mesma folha de figueira, uma tentativa de esconder uma alma despida de verdade. E quanto mais fugimos, mais nos perdemos. Começamos a sentir um vazio que nada preenche, um eco interno que não cessa, uma sensação constante de inadequação. Tudo parece pesado, fora do lugar, desconectado, porque quando você abandona sua essência espiritual, você passa a depender do que é externo para se definir, e isso nunca será suficiente. A raiz de muitos distúrbios emocionais e físicos está aqui, na desconexão com a identidade original, no esquecimento de que somos imagem de um Criador amoroso, no fato de que, sem essa consciência, tentamos ser tudo, menos nós mesmos. Mas o mais belo dessa história é que Deus não se calou, Ele não desistiu. Ele caminhou no jardim, chamou Adão pelo nome, fez a pergunta que ainda ecoa dentro de cada um de nós: onde estás? Essa pergunta não é geográfica, é existencial. Deus sabia onde Adão estava fisicamente. O que ele queria era resgatar o lugar espiritual de Adão, o lugar onde sua alma deveria habitar, o mesmo lugar onde a sua alma também precisa voltar. Então, pare agora e reflita. Você está fugindo? Está escondido atrás de rotinas, distrações, ocupações? Está tentando construir uma versão de si mesmo que seja aceita, admirada, reconhecida, mas que, lá no fundo, você sabe que não é você? Talvez hoje seja o dia de voltar a ser quem você é, de parar de fugir, de encarar a presença de Deus não como acusação, mas como cura, de perceber que Ele ainda caminha pelo jardim da sua alma, chamando você pelo nome, não para te condenar, mas para te restaurar. E é sobre esse chamado profundo e transformador que falaremos no próximo ponto. Deus não gritou, Ele não apareceu em fúria, nem com palavras de condenação. Ele caminhou, e com voz serena, mas penetrante, fez a pergunta que ultrapassa séculos, culturas e religiões. Uma pergunta que não está presa no tempo, mas que ainda ecoa todos os dias dentro de cada ser humano. Onde estás? Essa não é uma pergunta comum. É uma convocação, um chamado que não busca informação, mas reconexão. É o som da misericórdia rompendo o silêncio da culpa. É Deus descendo ao nível da alma ferida para restaurá-la com palavras, não com julgamento. Quando ele perguntou, onde estás? Ele estava dizendo, eu ainda quero você, mesmo sabendo do erro, mesmo vendo a nudez, mesmo sentindo o cheiro do medo. Hoje, milhares vivem exatamente como Adão, escondidos, não atrás de árvores, mas atrás de agendas lotadas, redes sociais, religiosidade vazia, vícios disfarçados de alívio. A alma se cala, mas Deus continua perguntando, onde estás? Onde está o brilho nos seus olhos? Onde foi parar sua paz? Em que curva da vida você perdeu o propósito? Quando foi que você trocou a presença pela aparência? Esse chamado é tão atual quanto foi no Éden. Ele é para os que se sentem distantes, quebrados, desconectados da própria essência. É para quem perdeu a voz no meio da correria, para quem carrega o peso de erros antigos como uma segunda pele. É para você, que talvez esteja funcionando bem por fora, mas sabe que por dentro algo está desmoronando. A resposta de Adão foi simples, mas reveladora. Ouvi tua voz e me escondi porque tive medo. E aqui está o ciclo da doença espiritual. Ouvimos a voz de Deus, mas ao invés de correr em direção a ela, corremos para longe. O medo se torna mais forte do que a fé. A vergonha vence a confiança. A imagem distorcida de um Deus punitivo ofusca a realidade de um Pai restaurador. Mas Deus não desistiu de Adão e Ele não desiste de você. A pergunta continua viva porque a porta continua aberta. Não importa onde você está, o quanto você se afastou, o quão emaranhada está a sua vida. A cura começa com um passo, um retorno, uma resposta. Talvez hoje você precise apenas parar, respirar fundo e responder com sinceridade: Senhor,
Aqui estou, ferido, sim, com medo, talvez, mas cansado de me esconder. Porque quando você responde, o céu se move, a presença volta a preencher e o caos começa a se organizar. No próximo capítulo, vamos entender como essa dor emocional, esse peso interno que carregamos por tanto tempo, começa a impactar nosso corpo e o que fazer para quebrar esse ciclo. O corpo fala, e quando a alma adoece, o corpo grita. O que começa como uma inquietação silenciosa no espírito se transforma com o tempo em sintomas físicos que os médicos chamam de doenças psicossomáticas, mas que, na verdade, são lamentos do interior. Pressão alta que não abaixa, dores que a medicina não explica, fadiga que o sono não cura, compulsões que se instalam como refúgio para uma dor mais profunda. Tudo isso é reflexo de um corpo tentando suportar o que a alma já não consegue mais conter. Desde o Éden, o ser humano carrega um fardo invisível, o peso da culpa, da vergonha, da desconexão espiritual. E ao contrário do que se pensa, esse peso não fica apenas no campo emocional. Ele infiltra-se nos músculos, nas vísceras, no sistema nervoso. Torna-se enxaqueca recorrente, tensão muscular constante, crises de pânico, obesidade emocional e até doenças autoimunes. O corpo, que deveria ser templo, torna-se depósito de tudo aquilo que a alma tenta esconder. Quantas vezes já dissemos estou cansado, sem nem saber exatamente de quê? É o cansaço da alma. É a fadiga espiritual de quem tenta carregar a própria existência com as forças erradas. É o esgotamento de quem vive pela performance, mas esqueceu da presença. E o mais grave, quando negligenciamos essa realidade, buscamos soluções superficiais, remédios para calar sintomas, distrações para enganar a mente e vícios disfarçados de prazer para anestesiar a dor. Mas o corpo é honesto. Ele não mente. Ele revela o que o coração tenta calar. E isso é um alerta, não uma condenação. É como se Deus, através do próprio funcionamento do nosso organismo, estivesse dizendo: você não foi criado para carregar isso sozinho. O design original sempre foi viver em equilíbrio, espírito forte, alma leve, corpo saudável. Mas quando esse equilíbrio se quebra, todo o sistema entra em colapso. O livro de Provérbios já dizia: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Essa não é apenas uma metáfora, é uma realidade espiritual, emocional e biológica. A medicina hoje confirma o que a Bíblia já anunciava há séculos. Emoções mal resolvidas geram doenças reais. E se não tratarmos a causa, que é a desconexão espiritual, continuaremos apenas enxugando gelo. Por isso, este é o momento de olhar para o seu corpo com outros olhos. Não como inimigo, mas como mensageiro. Não como algo a ser moldado por vaidade, mas como algo a ser curado pela verdade. A verdade de que você precisa voltar à origem, reconectar-se, liberar perdão, reaprender a descansar, reencontrar seu centro. No próximo capítulo, vamos falar sobre o lugar onde essa restauração começa. E ele não é visível aos olhos. Ele é secreto, silencioso, mas poderoso o suficiente para curar de dentro para fora. Toda a cura verdadeira começa onde ninguém vê, no silêncio da alma, no quarto fechado, no momento em que o caos interior encontra um ponto de rendição. A grande reviravolta do ser humano quebrado não acontece na exposição pública, mas na intimidade com o Criador. O Éden, que foi o primeiro cenário da queda, também nos revela o primeiro princípio de restauração. Deus procura o homem no secreto. Ele não grita, não invade, não expõe. Ele pergunta: onde estás? E essa pergunta ecoa até hoje, em corações prontos para voltar. O problema é que vivemos em um mundo que rejeita o silêncio. Somos estimulados a preencher todo o vazio com barulho, distração e urgência. Mas o reino de Deus opera em outro ritmo. A reversão começa quando paramos, quando nos despimos das máscaras, quando reconhecemos que a doença da alma não se resolve com autoajuda, mas com autoentrega. E isso exige coragem, exige parar de fugir, exige ficar a sós com Deus. Jesus ensinou:
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Essa não é apenas uma instrução de oração, é uma direção de cura. No secreto, a alma é confrontada. No secreto, o espírito é fortalecido. No secreto, o corpo começa a sentir os reflexos da paz que vem do alto. É nesse ambiente que o arrependimento genuíno nasce, não como culpa, mas como chave de realinhamento. É ali que lágrimas não são fraqueza, mas batismo, onde a confissão não é humilhação, mas liberdade, onde o cansaço encontra descanso e a mente agitada silencia diante da voz de Deus. E, com o tempo, essa prática secreta começa a influenciar tudo. Pensamentos mais claros, decisões mais alinhadas, hábitos mais saudáveis. A alma restaurada impacta o corpo e o espírito reacende a chama da identidade divina. Não é coincidência que muitas pessoas que iniciam um processo de cura espiritual também experimentam mudanças físicas. O sono melhora, a imunidade responde, o apetite se equilibra, os vícios perdem força. É o corpo dizendo: agora posso respirar. Porque o fardo foi entregue, porque o coração voltou ao centro, porque a alma foi vista por aquele que nunca deixou de procurá-la. Esse lugar secreto é o início do recomeço. Não é sobre fórmulas, nem sobre rituais externos. É sobre presença. É sobre voltar à origem. E a origem sempre foi um relacionamento com o Pai. É nesse ambiente que a reversão começa. E uma vez que ela começa no interior, é apenas questão de tempo até que o exterior reflita essa transformação. No próximo capítulo, vamos explorar como, quando a alma se realinha, o corpo encontra seu lugar. E o equilíbrio integral, físico, mental e espiritual, deixa de ser uma utopia e passa a ser um estilo de vida. O corpo não é apenas um conjunto de ossos, músculos e órgãos. Ele é o reflexo vivo do que está acontecendo nas regiões invisíveis da alma e do espírito. Quando uma pessoa se reencontra consigo mesma, com sua verdade mais profunda, o corpo responde. Ele deixa de carregar pesos emocionais que não lhe pertencem. Ele para de gritar por socorro através de sintomas. Ele começa a florescer, porque a raiz foi tratada. O alinhamento entre corpo, alma e espírito é o verdadeiro plano original de Deus. No Éden, antes da queda, havia essa perfeita harmonia. O ser humano vivia de forma integral, pleno em cada dimensão do seu ser. Mas a quebra espiritual gerou a doença emocional e, por fim, a decadência física. Para inverter essa ordem, o caminho também é inverso. Reconectar o espírito, restaurar a alma e então o corpo renasce. É por isso que a saúde integral não é alcançada apenas com dieta, remédios ou academia. Esses elementos são importantes, mas são partes de um todo maior. Uma pessoa pode comer bem e ainda assim viver em ansiedade constante. Pode fazer exercícios e ainda carregar amargura, culpa, medo. Mas quando há cura interior, até mesmo a disciplina externa se torna mais leve. O cuidado com o corpo deixa de ser vaidade e passa a ser obediência. Quando a alma se encontra, o olhar muda. A forma de falar muda. A postura diante dos desafios se transforma. E o corpo acompanha cada uma dessas mudanças. Ciclos viciosos se rompem. A fome emocional dá lugar à saciedade espiritual. A insônia cede espaço ao descanso. As doenças crônicas que antes eram mantidas por traumas e ressentimentos começam a perder força. Não porque Deus opera mágica, mas porque Ele respeita processos e honra decisões de alinhamento. Esse é o chamado deste vídeo. Que você pare de tratar apenas os sintomas e comece a ouvir os sinais. O seu corpo não está contra você. Ele está tentando alertar que algo dentro de você precisa ser visitado, curado, realinhado. E quando isso acontece, o próprio corpo celebra. Ele volta a ter vigor. Ele se movimenta com liberdade. Ele reflete paz. Nada substitui o poder de um espírito vivo, uma alma em paz e um corpo em movimento. Essa é a tríade que sustenta uma vida plena. Não é uma utopia religiosa, é uma verdade espiritual que pode ser vivida aqui e agora. Mas ela exige uma escolha diária, a de não aceitar mais viver fragmentado,
a de dizer sim ao plano original, a de restaurar o que foi quebrado. No próximo e último capítulo, você vai entender por que, mesmo depois da queda, o plano de Deus ainda está de pé. E como você pode voltar ao jardim, não como quem busca o passado, mas como quem reencontra o propósito. A queda não pegou Deus de surpresa. O erro de Adão e Eva não encerrou o projeto do céu. O rompimento com o plano original não destruiu o propósito eterno. Desde o momento em que a humanidade se afastou, Deus começou a traçar o caminho de volta. E esse caminho nunca foi apenas religioso, sempre foi integral, restaurador, profundo. Um caminho de reconexão com a fonte, de cura da alma e de ressurreição do corpo. A maior mentira que o inimigo sussurra até hoje é que não há mais volta, que a vergonha é definitiva, que a culpa define quem somos, que o que aconteceu no Éden foi o fim da história. Mas o que muitos não entendem é que ali não terminou nada. Começou um plano ainda mais poderoso. O plano da restauração, da reconciliação, da saúde integral através da obediência, da fé e do arrependimento sincero. Ao longo das Escrituras, vemos esse plano sendo revelado passo a passo. Deus levanta homens e mulheres não apenas para falar de salvação eterna, mas para viver de forma plena aqui e agora. Daniel cuidava do corpo com propósito. Davi lutava para manter sua alma alinhada. Paulo tratava o corpo como templo e falava de mente renovada. Jesus curava o espírito, libertava a alma e restaurava o corpo, porque ele é o plano completo. A cruz não é apenas o lugar do perdão, é o ponto de convergência entre céu e terra, entre saúde espiritual e cura emocional. É onde o fardo cai. É onde a doença da alma começa a perder espaço. É onde a vergonha do Éden é coberta por graça e a distância entre Deus e o homem é abolida por amor. O plano de Deus nunca foi apenas tirar você do inferno, mas colocar você de volta no caminho de uma vida abundante. Não importa quantos erros você cometeu, quantas doenças carregou, quantos sintomas ignorou, quantos vazios tentou preencher com hábitos autodestrutivos. O plano ainda está de pé, a porta ainda está aberta, e a reconexão começa hoje, no lugar secreto onde a sua alma encontra o olhar do Criador. Quando você diz sim, o caos começa a recuar, a ordem retorna, a paz volta a habitar, e o seu corpo começa a florescer com uma saúde que vem de dentro. Esse é o Evangelho completo. Não um convite para frequentar uma religião, mas para viver em harmonia com o céu dentro de você. O Éden não será reconstruído com árvores físicas, mas com pessoas restauradas, com almas curadas, com espíritos despertos, com corpos que obedecem a um propósito eterno. Agora que você entendeu essa verdade, uma decisão precisa ser tomada. O plano está diante de você. Você vai continuar tratando os sintomas ou vai escolher tratar a raiz? Vai continuar fugindo de Deus ou vai ouvir o eco daquele primeiro chamado? Onde estás? O plano de Deus ainda está de pé. E ele começa com uma simples resposta sua. Estou aqui. Quero voltar. Quero viver. Se sua alma está doente, seu corpo grita. Mas quando o espírito desperta, até o caos começa a ceder. A primeira doença da humanidade não foi visível, mas desde então, todos sentimos seus sintomas. Ansiedade, desconexão, culpa, cansaço sem causa. Mas há um plano. Ainda há um caminho. E esse caminho começa com uma decisão. Voltar para a origem. Voltar para Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora e se inscreva no canal para continuar essa jornada de cura. Aqui, cada conteúdo é um passo de volta ao plano original. Um passo para uma vida alinhada, no corpo, na mente e no espírito. Volte ao jardim, volte à essência, volte a viver.